Chegou a hora do Brasil calçar as suas sandálias da humildade, porque no papel, jogador por jogador, é muito melhor que o Japão, mas no coletivo, na organização, é bem inferior. E para deixar claro, tá? Eu acho sim o Brasil favorito do que o Japão, até muito favorito, tá? Daria mais ou menos uns 65-35, 70-30, mas o Japão tem time para eliminar a gente, tá? Até porque o Japão é um dos times mais organizados dessa Copa, coletivamente muito bom e talvez o time mais disciplinado da Copa inteira. Só que o time meio que piorou do primeiro jogo pra cá, ou dá pra falar que fez um jogo excelente controlando ou muito bom, fez um jogo que era pra ganhar da Tunísia, até porque todo mundo do grupo ganhou, mas no último jogo contra a Suécia não achei tão bom assim. Ao passo que o Brasil fez um jogo terrível contra Marrocos, um bom jogo contra o Haiti e fez um jogo melhor contra a Escócia. Então o Brasil tá mais ou menos assim e o Japão tá mais ou menos assim. Dá pra entender mais ou menos o momento dos dois times? Acho que o Brasil cresceu sim do começo da Copa pra cá, tá? E é por isso que eu acho que o fator humildade, um dos pontos principais pro Brasil vencer, com sobras até do Japão. Humildade da mídia de pintar esse Japão como um time terrível, humildade dos próprios jogadores por jogarem em clubes maiores e terem mais reputação internacional sim do que vários jogadores japoneses, e humildade do próprio técnico com relação ao esquema de jogo, como será o jogo entre Brasil e Japão. Acho que dá para mais ou menos espelhar o jogo do que foi contra Marrocos, tá? Seria o adversário que eu mais faria a comparação dos três que o Brasil enfrentou na fase de grupos. E eu queria ir ponto a ponto para tentar explicar para vocês o porquê eu acho que o Brasil é favorito contra o Japão, mas o Japão é um adversário perigoso o suficiente para eliminar a gente. E aí, para começar, eu queria mostrar com relação ao plano tático do que joga o Japão, né? O Japão, diferente de todos os times que o Brasil jogou, joga numa linha de um 3-4-3, certo? Então o zagueiro pela esquerda, o Ito, que joga no Bayern de Munique, faz às vezes de lateral. Ele desce bastante por aqui, muitas vezes ele apoia quando tem um ataque com bola. Vou mostrar isso depois. Talvez jogue o Tomiyasu, porque o Itakura, que jogou o jogo contra a Suécia, saiu no primeiro tempo. Provavelmente vai jogar o ex-jogador do Arsenal por aqui. E o Seco, o zagueiro, talvez se mantenha, tá? Depois eles jogam com dois alas, sendo Sugawara e Nakamura, que tá substituindo o Mitoma na Copa, que lesionado e o melhor jogador do Japão, né? Pelo menos a título internacional, joga no Brighton, na Premier League e tudo mais. O Nakamura faz sim uma boa Copa. É um jogador que joga com o pé trocado, né? Ele é destro pela esquerda, então ele faz muito esse movimento aqui pro Maeda descer muitas vezes, ou muitas vezes o Ito desce por aqui e aí o Nakamura junta aqui numa trinca de meio campo, tá? Isso acontece bastante. Mas o Nakamura, de novo, é um cara que é mais ofensivo do que defensivo e que pode gerar espaços pro Brasil, já chegou lá, tá? O Sugawara, né, tirando a quinta série aqui, é um cara que é mais lateral direito, né, mais ala pela direita. É um cara interessante, mais defensivo, por exemplo, do que o Nakamura. E aí tem dois volantes bastante técnicos, que é o Kamada e o Tanaka, considerando que o Endo, capitão do time camisa 5 que joga no Liverpool, não foi pra Copa machucado, tá? Que faz uma baita de uma diferença. Depois a gente tem o Maeda e o Doan sendo aqui os meias pelos lados, né? Junto com o Eda, que é um atacante bem interessante, tá? Fez um pivôzão ali sexy contra a Suécia, num gol lindíssimo coletivo do Japão. Mas é um time um pouco arame liso, vamos dizer assim. Um time que toca muito a bola, que tem muito controle, que chuta muitas vezes, mas falta um pouco mais de poder de fogo, coisa que o Brasil tem bastante e eu acho que é um dos pontos principais pra gente ganhar esse jogo, tá? O que pode acontecer, muito provavelmente, é o Sugawara sair do time, tá? O Doan jogar aqui pela ponta esquerda. Aí jogaria o Ito por aqui, ou mesmo trocando muitas vezes com o próprio Doan, tá? O Doan é um jogador bem interessante, que joga na Alemanha, no Frankfurt, se eu não me engano. Nesse esquema aqui, o Doan também seria um ala com o pé trocado, um canhotinho pela direita, assim como o Nakamura pela esquerda, tá? É um time mais ofensivo, sem dúvidas, mas um time que talvez tenha menos qualidade defensiva para apoiar o melhor lado do Brasil, que como a gente sabe é isso aqui, né? Paquetá encostando, Douglas Santos muitas vezes desce, e o Vinícius Júnior a gente sabe é um dos melhores jogadores da Copa, né? Então, esse esquema é um esquema que o Brasil não jogou, é um esquema que tem muito mais controle de bola e principalmente jogo pelos lados, é um ataque bem mais associativo e um ataque que pode sobrecarregar isso aqui, ó, como a gente sabe, né? Nosso mano Casemiro aqui vem fazendo uma Copa discutível, para dizer o mínimo, né? Então, nesse jogo, tanto o Paquetá quanto o Guimarães vão ter mais obrigações defensivas, a ponto do Guimarães não poder toda hora descer junto com o Paquetá, né? Eles descem bastante juntos,
E a gente sabe que o Bruno Guimarães é o melhor jogador do meio campo do Brasil, um cara que liga o ataque muito rápido, às vezes pisa na área, como foi, por exemplo, o terceiro gol do Brasil, que foi um baita de um golaço coletivo. Então eu acho que ele pode ficar sobrecarregado, principalmente quando ele tiver que descer para jogar defendendo esse triângulo aqui entre Nakamura, Tanaka, Maeda, ou por vezes Kamada, Maeda e Nakamura, tá? O jogo é aqui, ó. O jogo é aqui, tá? Até um pouco mais para cá, ó. Beleza? Eu acho que o jogo do Japão gira muito por aqui. O que acontece também é que quando tem essa triangulação, quando a bola entra, principalmente quando o Ueda desce para fazer o pivô, acontece isso mais ou menos, né? A bola sempre é girada para o outro lado, muitas vezes o ala pela direita desce aqui, tá? Tanto o Ito quanto o Duan. Então, esse espaço entre lateral e zagueiro vai ser bastante explorado e o Brasil precisa tomar bastante cuidado, porque como eu já falei, essa zona do Brasil aqui é um pouco esburacada, muito por conta do Tigrão aqui, que não tem tanta movimentação mais para poder fazer caçada, para poder sair jogando e tal. Então, quando o Ueda descer e esse jogo rolar de associação, o Brasil tem que tomar muito cuidado, tá? Talvez um dos pontos que eu falo da humildade é reconhecer que o jogo coletivo do Japão é bem melhor que o do Brasil, tá? Mas, como tem pontos negativos contra o Brasil, tem pontos a favor. Por exemplo, se o Brasil conseguir acionar ou iniciar o seu ataque nessa parte do campo aqui, o Brasil tem muita qualidade para poder explorar esse campo do Japão. Aqui. Tanto o Tanaka quanto o Kamada vão ter que descer, não são jogadores que marcam tanto assim, tá? E aí fica um esquema disso aqui, mais ou menos, tá? Às vezes uma linha de 3, às vezes uma linha até de 5. E aí jogaria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Mais ou menos essa seria a linha de defesa, ou por vezes o Kamada por dentro, o Maeda por aqui, ficaria um esquema disso aqui, ó, 5-4-1, a defesa do Japão, tá? Então poderia ser, a gente pode encontrar isso aqui quando atacar o Brasil, principalmente quando o Brasil estiver atacando a bola sem ser uma transição ofensiva, né? Ou seja, roubar a bola e iniciar um ataque rápido. Como eu disse, o Brasil tem uma qualidade de aceleração de jogo que talvez seja uma das melhores dessa Copa do Mundo, tá? E eu acho que o Brasil tem espaço, principalmente aqui, ó, com o Vinícius aqui, com o Ryan aqui e o Cunha flutuando por aqui, tá? Pode ser o jogo do Brasil aqui, muito provavelmente vai ser, porque foi nos outros jogos, e eu acho que o Brasil tem espaço para jogar. Tem outro ponto também que eu comparo com o jogo do Marrocos, que é o Japão não é um time tão fraco assim como, por exemplo, o Haiti ou a Escócia, para ficar dando a bola de bobeira, né? Que nem foi os 2 primeiros gols que o Brasil fez contra Haiti e contra a Escócia, respectivamente, né? Eu falei que teve um fator sorte que condicionou o jogo contra a Escócia. Muita gente reclamou, que absurdo, tá tirando mérito. Não. Uma coisa, outra coisa. Teve mérito de fazer o gol de pressionar, mas também teve sorte e um pouco de inocência da Escócia de entregar a bola. Então eu acho que a saída de bola do Japão, por ser muito qualificada, ela pode tirar uma das maiores virtudes desse time. Vai ter que ter muito esforço aqui tático e principalmente de coordenação para poder pressionar, de conseguir pressionar a saída de bola do Japão, que de novo é bem melhor do que os outros times que a gente jogou. Lembra um pouco até o time de Marrocos no sentido da qualidade, não do esquema de saída de bola, tá? Então, o Brasil vai ter que pensar muito bem o que fazer com esse movimento, porque, como eu disse, o Casemiro não acompanha tanto, tá? Então, se a bola entra, por exemplo, aqui, ou se entra, por exemplo, aqui, quando baixar aqui, fica de novo esse buraco, tá? Então, essa pressão do Brasil vai ter que ser muito coordenada para não ter tanto espaço para o Japão conseguir fazer seu jogo de associação, beleza? Esse é um ponto. Eu acho que, de novo, é o time mais parecido com o Marrocos que o Brasil jogou. É uma boa oportunidade para o Brasil se redimir. O Brasil é um time bem melhor do que foi na primeira rodada. E, de novo, tem jogadores infinitamente melhores que o do Japão para ter a qualidade suficiente de chegar na cara do gol e fazer, tá? O Japão é um time meio arame liso, como eu falei. Troca, não faz tanto gol. E aí acaba se enroscando no meio do jogo, tá? Foi assim contra a Suécia, foi assim contra a Holanda. Enfim, eu acho que tem esse ponto aqui a ser considerado, beleza? Além dessa parte do talento, pura e simplesmente talento, o Brasil é um time bem mais talentoso, tem a questão da imposição física. O Brasil é um time fisicamente muito superior ao Japão. E aqui não é uma questão de estereótipo, de xenofobia, de japonês é tudo jogador pequeno, fraco, baixo. Não. É a realidade, tá? Foi assim contra a Suécia, por exemplo. A Suécia emparelhou muito o jogo na imposição física, principalmente no final do jogo,
com bola aérea, com trombada. A Holanda também teve muito essa imposição, principalmente pelos lados aqui, com o Dumfries e também com o Mick van de Ven. A volância também é muito mais forte. E o Japão é um time que não tem tantas segundas bolas, tá? Então, se o Brasil fizer um jogo de esticada de bola, muito provavelmente, de lançamento, pode ser que dê jogo, tá? Porque a chance do Brasil ficar com a bola e principalmente ter espaço para atacar é bastante interessante, tá? Mais do que isso, o Magalhães pode ser um trunfo pro Brasil nesse jogo nas bolas paradas, tá? Um dos melhores cabeceadores da Europa, foi assim, com uma das melhores armas ofensivas no escanteio da Premier League inteira. E eu acho que o Brasil ainda não fez gol de escanteio, de bola parada. Acho que dá pra explorar isso bastante, tá? Bastante. Eu acho que esse ponto aqui, até o Brasil poderia pensar em outras alternativas mais físicas, como por exemplo, tirar o Casemiro pra botar, sei lá, o Fabinho, que é um cara bem mais alto. O Paquetá, talvez, tá, rapaziada? Seja jogo aqui pro Danilo Santos, não sei se é nem a numeração, tá? É um jogo que eu enxergo bastante o Danilo tendo muita opção aqui, pode entrar no segundo tempo, tá? O Danilo aqui até já fez primeiro volante quando jogava no Palmeiras, um cara que corre mais, né? Busca mais a bola aqui nos espaços, tem mais movimentação também para atacar, tem mais força. É um jogador mais forte para correr, tanto com bola quanto sem bola, né? Então, enfim, acho que é um jogo que ele pode entrar, acho um jogo que interessa bem ele aqui, acho que o match é bom para ele, tá? Então eu acho que nessa parte física o Brasil é bem melhor que o Japão, beleza? Outro ponto que eu queria destacar também, pela filosofia de jogo do Japão, né, e daí do time japonês no geral, é um time que é muito disciplinado taticamente, é um time que é muito aguerrido, como costumeiramente é um time japonês, e também é um time que não mudaria muito o estilo de jogo, assim como eu acho que contra a Holanda seria mais chato, porque a Holanda se adaptaria melhor ao Brasil, eu acho que o Japão vai jogar da mesma forma que jogou todas as eliminatórias e como é que foi todos os jogos, tá? Não mudaria o estilo de jogo em si, talvez colocar o Tomiyasu, reforçar um pouco mais a zaga e tal, mas eu não acho que o Japão mude. Então, nesse sentido, também pode ser interessante pro Brasil essa parte do esquema, deles não mudarem tanto assim, tá? De novo, eu não acho que o Brasil vai ter tantos gols fáceis, como eu falei, mas eu acho que vai ter espaço, tá? Outro ponto também legal de falar é que se o Brasil sair ganhando, a chance é bem grande. Ah, Dimas, que análise rasa e tal. Não necessariamente, tá? Porque o time do Japão teve resiliência para buscar contra a Holanda, mas como eu disse, é um time que tem pouco poder de fogo. Como o Brasil consegue anular bem as bolas aéreas, e se o Casemiro fizer um trabalho minimamente decente, ele ou o Fabinho tá na cabeça da área aqui, acho que é um jogo que ele vai ter que ficar bem mais baixo, por exemplo, para ficar pegando no Eda e no Ito e no Maeda aqui. É um jogo que meio que anula o jogo japonês, né? Eles trocam muitos passes, eles triangulam muito, mas falta mais poder mesmo, velho, mais qualidade para fazer o gol. Então eu acho que nesse sentido o Brasil poderia explorar o seu favor de ter um gol na vantagem e fazer mais contra-ataques, mais transições, ter um jogo mais ao seu feitio do que inicialmente. Então acho que nesse sentido, se o Brasil sair ganhando, a chance aumenta assim, olha, consideravelmente do Brasil sair vitorioso com uma goleada, tá? E também tem outro ponto que tá todo mundo debatendo, que o Brasil perdeu pro Japão no amistoso. Sim, isso é uma verdade, tá? Que não tá, ninguém tá querendo fazer revisionismo histórico aqui ou mudar a realidade dos fatos, mas é importante destacar que o Brasil era um time completamente diferente daquele jogo, tá? Por exemplo, o Brasil jogou com uma linha de defesa que ela não foi nem convocada, não tem ninguém aqui que tá nem no banco de reserva. Por exemplo, o nosso mano Hugo Souza aqui, o Paulo Henrique do Vasco fez até gol nesse jogo, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Os dois caras que estavam na cena do crime aqui, ó, o Fabrício Bruno e o Hugo Souza sequer foram convocados, tá? O Guimarães estava, o Casemiro estava, o Paquetá estava, Martinelli, Vinícius, Luiz Henrique estavam também. Olha só, dos caras que entraram no segundo tempo, Joelinton, Rodrigo, Caio Henrique, Estevão, Richarlison também não foram para a Copa, tá? Só o Matheus Cunha, que hoje virou até titular, estava na Copa. Do lado do Japão, o Minamino foi um dos melhores jogadores do jogo, fez gol inclusive contra o Brasil. Também não foi convocado. O Kubo, que tá na Copa, tá machucado e talvez nem jogue. Então faz muita diferença esse time do que a gente jogou daquela outra vez. Então esse jogo não tem relevância nenhuma pro Brasil? Claro que tem, bastante, tá? Principalmente para entender como é que joga o Japão, mas são universos diferentes, tá? Contextos completamente diferentes. Não tiraria do contexto do que é o jogo, mas são times bem mexidos, principalmente essa linha de defesa aqui, que entregou a paçoca contra o Japão, beleza? Então, de novo, rapaziada, com esse time aqui, com Ryan, Vinícius no auge, Cunha bem entrosado, eu acho que tem muito campo para correr. Eu acho que é um time que é melhor do que o Japão no papel, mas assim,
muito melhor. Então, eu acho que o Brasil tem um certo favoritismo nesse jogo. Ah, seria surpresa se fosse eliminado pelo Japão? Na minha opinião, não, tá? Eu acho que o Japão, coletivamente, é um time muito, muito melhor que o Brasil. Se tiver o controle do jogo, fazer o gol no começo, o Brasil pode se enroscar. O Brasil tem essa questão psicológica muito forte. Eu acho que o Brasil não tem esse jogo coletivo muito interessante. Acho que o meio de campo, como eu disse aqui, principalmente na entrada da área, vai ser um problema, porque é um time que faz uma triangulação muito interessante aqui com os seus alas, tá? Alas ofensivos. Então, sempre que a jogada entra, os alas descem, alas com o pé canhoto para finalizar para o gol, como o Doan, como o Nakamura. O Eda é um pivô interessantíssimo e são jogadores leves, rápidos, técnicos, que podem incomodar um meio-campo mais pesado, como o Fabinho, como o próprio Casemiro. E o Bruno Guimarães, que faz muitas coisas nesse meio campo, vai ter obrigações a mais defensivas, tá? O Danilo é um cara que pode sofrer nesse jogo também, tá? Um cara mais lento. Enfim, é um jogo que é interessante para o Brasil. O Brasil é muito mais time no papel que o Japão, muito mais. Controlando seria muito, muito, muito mais difícil, na minha opinião. Mas é um time bem treinado, que sabe o que fazer com a bola, tá? E é um time que tem confiança no que tem que fazer no seu plano tático e que pode sim ganhar do Brasil, até porque eles têm um retrospecto recente interessante, que eu já falei que não considero tanto assim, de ter ganhado do Brasil. Então, na parte anímica, eles pensam, pô, ganhamos do Brasil lá, dá pra ganhar aqui também, entendeu? E faz certo, tá, tem sentido, tá? Mas, de novo, o Brasil tem que pensar como o Brasil com as sandálias da humildade calçadas, tá? Com isso posto, com essa premissa instalada, o Brasil é bem mais time que o Japão, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo aí um pouco mais analítico, mais tático. Tentei mostrar no campinho aqui a diferença de esquema de jogo mesmo, faz muita diferença esse jogo na minha opinião. Mas, novamente, o Brasil tá numa crescente, talvez não tenha a mesma facilidade de pressionar como pressionou contra a Escócia e ganhar gols fáceis contra um Japão que controla melhor o jogo, mas no esquema com 5 defendendo e 3 zagueiros, pode ter espaço para o Vinícius, para o Cunha principalmente, e para o Ryan explorarem na velocidade. O Brasil é um time mais físico, ganha mais segundas bolas, e também na bola parada vejo um trunfo interessante para o Brasil fazer gols contra um Japão que joga bem melhor que o Brasil, mas não tem tanta capacidade de fazer gols. E é por isso que eu acho que o Brasil tem certo favoritismo nesse jogo, beleza? Deixa aqui seu comentário, o que você acha? Vai dar Brasil, não vai dar? O Brasil é muito mais favorito que o Japão? Ou a gente tem que pisar um pouco mais no freio? Eu acho que rola um certo... acho que rola um pouco de superestimação desse time japonês, sabe? Parece que o Brasil vai jogar contra a Holanda de 74, entendeu? O que não é o caso. É um time bom, muito melhor que o Haiti, muito melhor que a Escócia, mas, enfim, não acho que é um time tão mais difícil, não acho que é um time mais difícil que a Holanda, eu acho que é um time pau a pau com o Marrocos, talvez até um pouco pior, essa é a minha opinião, pelo menos, beleza? Espero que tenham gostado, se possível, dá um like, dá um hype, me segue, velho, e ativa o tal do sininho aí, que eu tô tentando acertar os horários de lançar o vídeo, tentando entender qual é o horário melhor pra vocês. Vou começar a fazer lives também, tô pensando aqui, tô tentando me estruturar como que eu vou começar. Tô até falando com o Edson lá pra ver qual seria o melhor esquema. Sábado talvez eu faça live com ele de novo. Enfim, estamos tentando aí ter uma rotina ali, uma frequência melhor pra criar comunidade, porque eu curto pra caralho conversar com as pessoas de vários temas também, além de futebol. Sou uma pessoa um pouco mais generalista, meio multifacetária, assim. Uma parada que brilha meu olho é conversar de várias coisas, sabe? Eu não sou um cara que só fica num negócio ali, eu gosto de conversar e entender diferenças e tal. Gosto muito, tá? Então eu queria tentar trazer isso pro canal também de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dá aquela moral de novo, se puder hypar me ajuda pra caralho também, compartilhar pras pessoas. Fiquem com Deus, tamo junto.